Muito bem, então vamos ao que interessa, que é que é o conteúdo que eu falei no vídeo anterior, que a gente vai começar a tentar estudar isso aqui agora. Eu estou muito feliz porque o canal é meu, né, e eu falo o que eu quiser nessa porcaria aqui, não é verdade? Então é meu e a gente vai fazer desse jeito. Tentando aí. Eu te dou certeza, eu garanto para você. Pior do que o que você vê na televisão, não vai ser. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Ó, a primeira coisa que a gente tem que saber. Ah, antes deixa eu dizer, ó, qual livro. O, esse começo do estudo que a gente vai fazer vai ser inspirado nesse livro aqui, ó. Poder, Luta e Defesa, do Gene Sharp. O problema é que vai aparecer invertido ali o negócio, né? Mas é assim, ó, dá pra você ter uma noção da capa. As letrinhas ficam invertidas, ó, tá vendo? Ó, vou repetir aqui. Poder, Luta e Defesa, do Gene Sharp. Teoria e prática da ação não violenta. A ideia é essa. Mas tem muitas táticas aqui. Mas antes de entrar nas táticas propriamente ditas, a primeira coisa que a gente tem que ter é a noção do que é as fontes de poder. Isso daqui é inspirado no livro do Gene Sharp. Tá entendendo? Então é muito simples. Uma fonte de poder é o próprio ser humano, é você mesmo. Eu, você e todos os outros seres humanos. E fontes de poder para quem? Fontes de poder para o governo. E, além do governo, das instituições privadas. Então, para usar termos gerais e abrangentes, uma fonte de poder é um ser humano. E a comunidade de seres humanos são as fontes de poder tanto para as instituições públicas como para as instituições privadas. Tudo o que uma empresa privada faz, assim como tudo o que o governo consegue, vem das fontes de poder, ou seja, vem das pessoas. O governo basicamente adquire o seu poder pela coleta de imposto e as instituições privadas pela exploração do trabalho, como dizia aí o Karl Marx, não é isso? Então eu coloquei ali em cima, uma fonte de poder é cada um dos indivíduos humanos, ou seja, os indivíduos humanos são a fonte de poder. Né? E um segundo ponto importante, deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui, calma aí. Ó, deu certo. Ih, agora eu pulei o negócio, deixa eu voltar aí. Bom, eu não vou fazer isso aqui, ó, aqui ó. Não vou fazer esse negocinho de ficar ali porque. Mas o segundo ponto aqui, se você reparar, ele está relacionado à obediência das pessoas ao governo. E da obediência das pessoas às empresas também. O governo ele só adquire poder em cima da sociedade devido à obediência da sociedade. Não só devido à obediência das leis e das normas, mas também devido à obediência em fazer o que o governo ou as empresas pedem. Então, uma greve, né, isso aqui é básico, eu acho que vocês não têm dificuldade de entender isso. Né? Mas uma greve é uma desobediência, não é isso? O cara da empresa ele pede para você trabalhar, você tem que trabalhar assim, assim, e você simplesmente não trabalha. Né? E uma das formas, e eu gostaria de destacar aqui ó, com a flechinha, que não aparece muito bem, mas ó, agora deu certo. Ó, né? É as sanções. As sanções são um dos maiores meios que o governo usa para controlar a sociedade. Nos dias atuais, né, nós estamos aí em setembro de 2021, tem aí então esse negócio aí da pandemia, né? E você vê que boa parte do que o governo fez foi por meio de sanções. Então o governo usou as sanções para coagir a população, para fazer com que a população fizesse tal ou qual coisa, do jeito que ele quisesse. Não é assim? Os empresários, muitos dos empresários aí ficaram submissos e aceitaram a imposição do governo de que eles só poderiam aceitar clientes dentro das suas lojas ou dos seus mercados se eles usassem máscaras devido a uma sanção que o governo impôs. Ele foi lá e diz, se vocês desobedeceram, vocês vão ser multados assim, assim, assim. Né? Então ele coage, ele força a sociedade
a obedecer ele por meio das sanções, de modo que o único jeito que a sociedade teria para quebrar essa cadeia de hierárquica e essa ordem seria desobedecendo às sanções. Se você não desobedecer, você não consegue cortar o comando do governo. Entendeu? Tem que desobedecer, bicho. É chave. Essa palavra aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Essa palavra aqui, ó, desobediência, acho que está aqui em cima, né? Obediência, então, o contrário dela, desobediência é fundamental para você quebrar esse link das fontes de poder com o governo, que são as pessoas mesmo. Né? Então eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês de grandes personalidades históricas que desobedeceram uma determinada ordem social. Não é que é para você sair desobedecendo por aí pelo que der na cabeça. Né? A maioria das leis, diga-se de passagem, são boas, mas sempre tem aquelas umas ou 2 ou 3 que são o problema, né, bicho? E é o que estrutura tudo o resto para o governo poder exercer a exploração nas pessoas, tá entendendo? Então eu vou dar 3 exemplos aqui, daí a gente vai ter que encerrar o vídeo. O primeiro deles é Jesus Cristo. Se você pegar Jesus Cristo, você vai ver que o que ele mais fez foi desobedecer às leis judaicas. Por exemplo, quando ele fazia o cego ver, o aleijado andar, não é isso? E o que mais que ele fazia? Os milagres lá de Jesus Cristo? O cego enxergar, o aleijado andar e o surdo ouvir. Eu acho que não é esse, tá? Não lembro o outro, mas tem uma série de milagres que ele fez. E ele fazia quando esses milagres? Ele fazia no sábado. Não é isso? Por quê? Porque no sábado é que não podia fazer. Tinha uma lei lá naquela região ali da Arábia e judaica, que dizia que você, no sábado, você não podia fazer nada, né? Porque senão se descumpria lá um mandamento e tal. E Jesus Cristo, observando aquilo, ele viu uma certa incoerência e uma loucura, né? Uma certa falta de senso, tá entendendo? De bom senso. Quer dizer, tudo bem, você até pode seguir uma lei, você pode até seguir um determinado regra que no sábado a gente tem que guardar, mas isso em situações comuns, não é isso? Agora, se acontecer um caso excepcional, você tem que dar prioridade ao que é mais importante e não a obediência ao sábado. Por exemplo, se você vê uma pessoa correndo risco de vida, e nem precisa ser uma pessoa, um animalzinho mesmo, o meu cachorrinho, por exemplo, se eu ver que ele vai morrer ali num sábado, numa valeta, eu vou ficar parado porque é sábado? Não, você vai lá e salva, né, o bichinho. Independente se tem lei que eu não posso me mexer no sábado, né? Então Jesus Cristo via essas faltas de bom senso e ele fazia questão de curar o cego, de fazer o aleijado andar, de curar a lepra lá do sujeito no sábado. Se você chegasse na sexta-feira, Jesus Cristo ia dizer não, volta no sábado. Não, é brincadeira. Jesus Cristo ia te curar qualquer dia. Né? Mas ele fazia no sábado ele tinha um prazer especial de fazer isso, porque ele desobedecia à lei judaica. Tá certo? Então é só você ler o Evangelho, você vai perceber, né, se você é cristão, você vai perceber que Jesus Cristo foi um dos primeiros que começou a fazer isso, registrado historicamente. Deve ter antes também dele, mas daí eu não tenho conhecimento histórico tão grande assim. Mas deve ter ali na Grécia, né? Se você estudar a Grécia lá, você vai ver lá as revoluções que teve, os tiranos, né, e tudo. Que na época não era bem o significado que tem hoje essa palavra, mas deve ter tido outros. Mas famosão assim mesmo, Jesus Cristo, né? O segundo que eu vou trazer aqui é o Gandhi. Aí já dá um salto temporal praticamente para o século XX, né? Então o Gandhi foi outro. O Gandhi já é mais conhecido. Inclusive olham o Gandhi como quem realmente iniciou de fato o negócio da resistência pacífica ou da resistência civil. Eu gosto mais de usar esse nome, resistência civil. Então o Gandhi, se você estudar a história da Índia e da opressão que a Inglaterra exercia sobre os indianos, você vai ver uma série de estratégias que o Gandhi fez, baseadas e pautadas no quê? Na desobediência.
O mais conhecido de todos é a Marcha do Sal, não é isso? Então o Gandhi ele não podia, o povo indiano não podia pegar sal lá numa determinada praia. Você sabe que você coleta a água do mar, você ferve, a água evapora e fica o sal embaixo. Né? Não podia fazer isso porque a Inglaterra queria exercer monopólio no sal. E o Gandhi disse, bom, eles estão dizendo que não pode porque tem uma lei, um texto, uma palavra escrita, e a gente vai simplesmente pegar e vamos fazer o sal assim mesmo. Não é isso? Então o povo ia lá e fez o sal e foi, com um monte de estratégias ali, que não vem o caso agora. Né? E eles acabaram vencendo no final. Um terceiro, que também desobedeceu, é o Martin Luther King, o famoso Dr. King, que era um evangélico aí americano, que lutou pela causa dos negros ali nos Estados Unidos. Também fez um monte de coisas, além de marchas, boicotes. Tem um monte de documentários dele aí, filmes também, do Dr. King. E todos eles, todos, baseados primeiro na coragem, tá certo? E em segundo na desobediência. Não é porque o governo falou um negócio que é daquele jeito e não tem mais como. Não é assim. Se você não desobedecer, bicho, não tem jeito. Uma coisa importante antes de eu fechar esse vídeo é o seguinte: não adianta, veja bem, isso é importante. Não adianta você fazer isso sozinho, senão você vai servir de sacrifício, entendeu? Vai ser. Não vai adiantar. Né? Então, numa empresa, se você for sozinho lá, querer o que o dono da empresa vai fazer, vai te dar conta. Então, tem que haver uma espécie de combinação das pessoas. Né? Você tem que estruturar, organizar isso aí. Não é isso? Para que um grupo grande, uma massa de pessoas consiga fazer. Hoje em dia esse negócio é facilitado pela tecnologia das redes sociais, Zap, internet. É mais fácil, é muito mais fácil para as pessoas se organizarem, né, em qualquer tipo de manifestação, você está entendendo? Para fazer frente aí a algum tipo de requerimento que as pessoas queiram de um governo, ou contra uma lei, ou seja lá o que for, que daí a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então não adianta se fazer sozinho, senão você vai se sacrificar em vão, não vai adiantar. Tem que ser uma massa de pessoas, um grupo importante pelo menos, né? Sozinho não adianta, você tem que ter o poder aí de se organizar com as pessoas, combinar, articular, e para poder exercer isso. Então, recapitulando e revisando, a principal coisa que você tem que gravar para você entender como que você vai aplicar essas táticas é ter uma noção de estrutura da sociedade. Então esse vídeo começa por causa disso aí, você tá entendendo? Primeira coisa que você tem que saber é quem que são as fontes de poder de uma sociedade. As fontes do poder são as pessoas. Não existe governo sem sociedade, não existe governo sem pessoas. Um empresário não faz nada se não tiver pessoas que trabalhem para ele. Entendeu? Então isso significa que, em última instância, é o Estado que depende da sociedade e não a sociedade do Estado. São as empresas que dependem das pessoas e não as pessoas da empresa. Uma outra forma de demonstrar isso é por via da história da constituição da sociedade. Um bom livro que tem é A Cidade Antiga, do Foucault de Coulanges. Mas também tem um outro livro de cunho mais antropológico, que é A Sociedade Primitiva. Tá entendendo? De um outro autor, agora não lembro o nome do autor lá, ele é um antropólogo. E outros livros de história também. Todos eles vão mostrar para você o seguinte, que no início eram pessoas sozinhas, que se reuniram com mais um ou dois, né? Então fez um casal, e esse casal constitui uma família, a primeira célula de um grupo de pessoas, ou de um convívio. Não tinha Estado, não tinha nada. Então tinha primeiramente a família. Depois disso, várias famílias, não é isso? Se unem e formam um grupo. Então ali você tem a tribo. E assim vai indo, entendeu? Daí várias tribos se juntam e formam aí já uma espécie de pequena comunidade. Até que, lá numas alturas, começa a surgir um líder, depois outro líder. O líder tribal, né, já tinha. Mas nada assim constitucionalmente feito, nada legalmente, né? O negócio do Estado vai surgir muito depois. Então, por meio da história, por meio do estudo da antropologia, você consegue provar também
demonstrar que é o Estado e as instituições que dependem das pessoas e não as pessoas deles. Por quê? Porque se você acabar com as pessoas, não tem instituição e não tem Estado. E se você acabar com o Estado? Bom, as pessoas vão continuar existindo. Mesmo que de um modo meio anárquico, por assim dizer, não é isso? Mas vão continuar existindo. Entendeu? Elas não dependem de um governo para continuar a sua existência. Tanto que até tem um movimento aí no YouTube, né? Eu estou gravando agora no YouTube, né? Mas eu já acompanho isso há algum tempo. Tem o pessoal aí do anarcocapitalismo. Não é isso? Então é uma tentativa, pelo próprio nome, o enunciado já te diz isso, né? Anárquico, ou anárquico, né? Ele pressupõe uma ausência de governo. Por quê? Porque ele sabe que a sociedade pode existir sem governo em última instância. Não sei se o anarquismo é a solução, eu até acredito que não. Você entendeu? Mas isso significa que o governo depende das pessoas e da sociedade, mas a sociedade não depende do governo. E então eu acho que é isso aí, né? Então, as fontes de poder são as pessoas de uma sociedade, você está entendendo? E o governo depende dessas pessoas para poder exercer poder de qualquer jeito, por causa da necessidade material das pessoas, da inteligência das pessoas, da organização das pessoas. O René Sharp diz até que as fontes da natureza são uma fonte de poder para o Estado. Mas indiretamente também depende das pessoas, porque se não tiver pessoas para ir lá e fazer a coleta de minérios, de árvores e de etc., o governo não vai conseguir extrair riqueza nenhuma. Os políticos não vão lá extrair os metais, você está entendendo? Você vai precisar que as pessoas vão lá extrair. E eu acho que tinha mais um terceiro jeito. Né? Agora eu não lembro, cara, me falhou a memória. Mas era só para justificar de como que é o Estado que depende das pessoas e não as pessoas que dependem do Estado. Primeiramente por causa disso, né? Historicamente a gente tem a sociedade existindo sem Estado e o Estado vindo depois. E segundo, porque sem as pessoas o governo não faz nada. E sem a obediência delas ele não faz nada também. Então, fontes de poder é o indivíduo humano. Tá certo? E o governo e as instituições só exercem poder em cima dessa pessoa devido à obediência dela. Se ela não obedecer, não tem comando, bicho. Você entendeu? Sem obediência o governo não faz nada. Ele perde o poder total. Total, total, total. Sem a sociedade pegar em uma arma. Não precisa você pegar, olha, no estilingue, bicho. É só você simplesmente não fazer nada. Você está entendendo? Então, primeira coisa é isso. Depois a gente vai ver depois.